Olá, sou Paulo Marques, do Ciclismo Expert, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre periodização. Quero passar para você um pouco da ideia da periodização e de como ela é importante para o ciclismo olímpico, o seu treinamento, para que você mantenha ao longo de toda a temporada de competição uma evolução constante e consistente da sua forma física. Bom, periodização nada mais é do que você dividir o seu tempo de treinamento ao longo do ano em períodos. Vamos imaginar agora 2017. Vai começar, daqui a meio ano, você está em plena competição de ciclismo agora, atualmente. Vai chegar no final do ano, as competições acabam, param, diminuem, e você naturalmente também diminui o seu ritmo. Esse aí é o que a gente chama de um período de transição, que varia de atleta para atleta, varia de esporte para esporte. Mas vamos nos focar em 2017. Então, se estamos falando em periodização, período, nós precisamos dividir o nosso tempo de treinamento em períodos e de competição também em períodos. Então, vamos lá. O primeiro período é o período de preparação geral, período preparatório geral. O que ocorre nesse período? Você vai fazer distâncias longas, ritmo aeróbio, você vai construir a sua base, uma parte desse treinamento em velocidades um pouquinho maior, mas basicamente você vai criar a sua base, a sua resistência. Tá? Ninguém constrói uma casa sem fazer fundações sólidas. Não tem como. Você também não começa a construir a sua casa do telhado para baixo. Você começa da fundação, parede, telhado. Certo? É a mesma coisa com o nosso condicionamento físico. Nós precisamos fazer uma base. E é no período preparatório geral que essa base é construída. E o nosso esporte, o ciclismo olímpico, é um esporte de resistência, um esporte de endurance. Então, precisamos dar uma atenção muito legal nessa fase de preparação geral, onde nós vamos adquirir aquela resistência básica para que, nos períodos seguintes do treinamento, a nossa intensidade de treino possa subir e a gente tenha como suportar essa carga. Vindo o período de preparação geral, a gente entra no período de preparação específica. O que é isso? Essa preparação específica. Você já começa a subir as intensidades, você já começa a fazer treinamentos intervalados específicos numa determinada zona de esforço, desenvolvendo determinada qualidade física. Você começa a desenvolver os seus sprints, você começa a desenvolver sua velocidade de corrida, você começa a desenvolver a sua velocidade de fuga. Então, vários níveis de intensidade que se correlacionam com essas condições que eu te falei, começam a ser treinados de forma separada. Você sai para treinar, você vai fazer uma parte do seu treino em uma determinada zona de intensidade, a outra parte em outra determinada zona de intensidade, e assim sucessivamente. E uma coisa muito importante é que existe também o que a gente chama de sobrecarga progressiva. Ela já começa no período de base. No período de preparação específica, ela também está presente. Um exemplo, vamos imaginar que numa terça-feira você saia e você faça 5 tiros de 5 km no seu limiar anaeróbico, ok? Numa zona de intensidade que corresponde ao seu limiar anaeróbico. Você faz 5 tiros de 5 km. Na semana seguinte, você precisa aumentar um pouco. Existem várias maneiras de fazer essa sobrecarga. Eu vou dar uma sugestão, vou dar uma ideia. Poderia ser outra, depende do atleta, depende do seu objetivo. Há outras situações que vão influenciar nisso. Você poderia fazer 5 tiros de 5,5 km, ou 6 tiros de 5. Então, houve uma sobrecarga. Você colocou o seu corpo à prova a mais um esforço. Com isso, ele vai ficando cada vez mais forte. Lembrando sempre que, normalmente, se alterna treinos intensos com treinos de recuperação. Há uma variação nisso? Isso pode ser mudado? Pode.
Ótimo. Sempre dependendo, né? Sempre pensando em um determinado objetivo. Se você treina 2 dias seguidos com alta intensidade, obrigatoriamente, pelo menos 2, 3 dias, você vai precisar fazer treinos de regeneração, senão você vai levar seu corpo ao que todos nós conhecemos como overtraining, e a sua forma física, ao invés de levantar, de melhorar, ela vai cair, vai decair, ok? Então esse é um período de preparação específico. Aí agora, logo na seguida, na sequência, vem pré-competitivo. Período pré-competitivo. O que é o período pré-competitivo? Lembra que eu falei que no período anterior a gente treinava de forma separada cada zona de intensidade, linear anaeróbio, VO2 máximo, potência anaeróbia, sprint? Agora nós vamos começar a juntar isso. Nós vamos fazer blocos de sequência de esforço, treinamentos intervalados, mas treinamentos com esses blocos. Você começa um tiro numa determinada intensidade, aumenta, no sprint final, é um exemplo. Ou você vem decrescendo, você vai de uma velocidade mais alta para uma velocidade mais baixa, também dentro de um treinamento intervalado. Isso é tudo muito variável, depende do objetivo do ciclista, do que ele quer alcançar, quais são as formas que isso podem ser feitas, são inúmeras. Você pode combinar esse tipo de treino de várias maneiras. O importante é que eles produzam um efeito positivo sobre a sua forma física e levem você a pedalar cada vez melhor e mais rápido. Passou o período pré-competitivo, nós já vamos para o período competitivo, já vai começar as competições. Como é o treinamento nessa fase? Bom, nessa fase nós vamos buscar simular ao máximo, coisa que nós já fizemos também lá no pré-competitivo, mas agora o foco são as competições. Então, se daqui a um mês temos uma competição com determinadas características, vamos tentar, durante determinado dia ou 2 dias da semana, fazer treinos bem específicos, bem próximos da realidade da corrida ou do campeonato que nós vamos competir. É lógico que isso também varia. Aqui no Brasil, não existe, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, não existe assim, campeonato estadual de contrarrelógio. Não tem. Campeonato estadual de montanha. Não tem. Campeonato estadual de circuito. Não tem. Porque para campeonato estadual de resistência. Não tem. Então, para cada um desse tipo, dessa situação, seriam treinamentos específicos diferentes. Né? Você treina um contrarrelogista de uma maneira e você treina um montanhista de outra. São situações diferentes. Como aqui os nossos campeonatos são sempre muito misturados, com provas de vários tipos de situação, o que se procura fazer é, sabendo com antecedência que a prova tal é daqui a 2 meses e que o ciclista ou os ciclistas querem chegar lá no melhor da sua forma, nós vamos treinar para aquela prova, algo. E as provas que forem realizadas até chegar essa prova são provas de preparação, são provas que vão ser usadas como desenvolvimento do condicionamento físico do atleta, porque o melhor treino que existe é competir. Se você está competindo regularmente, você sempre vai ter sua boa forma física para o ciclismo. E assim, voltando um pouquinho na questão da prova-alvo e na questão das provas preparatórias. Um exemplo, se você tem uma prova-alvo daqui a 2 meses e até a prova-alvo você tem 2 provas intermediárias, você vai usar essas 2 provas como sua parte da sua preparação. Como isso acontece? Vamos imaginar, você está com uma semana treinando normalmente. Você vai fazer essa prova preparatória sem que você tenha um período de polimento anterior. O que é o período de polimento? É uma semana onde você diminui a intensidade do treino para juntar energia para poder usar na prova. Mas como essa aqui é uma prova preparatória, essa semana de polimento ela não vai existir. Você vai manter os seus treinamentos normais e você vai fazer essa prova daqui numa situação
normal de treino, ou seja, você vai para a prova cansado, você vai para lá sem estar no melhor do seu condicionamento, no melhor da sua forma física. Você passou uma semana inteira treinando normalmente e no domingo você competiu, ok? Isso vai fazer com que você fique mais forte. Na semana seguinte você vai ter seu período de descanso, vai se recuperar, vai continuar treinando, aí vem para a segunda prova preparatória, a mesma coisa. Semana anterior você não vai ter aquele período de polimento, onde você vai descansar, você vai se regenerar. Você vai também chegar nessa competição também estressado, também cansado. Você vai competir, provavelmente não vai ter um bom resultado, porque não é a prova que você quer ter um bom resultado. A prova é a terceira. Você vai continuar treinando. Aí sim, uma semana, ou às vezes um pouquinho mais, depende, isso também varia. Naquela semana anterior à sua prova-alvo, você vai fazer o seu polimento, você vai descansar, você vai se recuperar, você vai se regenerar. Aí quando você chegar na sua prova-alvo, você vai estar no top da sua forma física. Tá legal? Isso são alguns dos critérios que precisa ser utilizado dentro da periodização para que você tenha sempre o melhor desempenho possível em cima da bicicleta. Tá legal? Eu sou o Paulo Marques, criador do Ciclismo Expert. Até o próximo vídeo. Um abraço, pés à obra. Lembre-se sempre de pedalar pensando em segurança. Fiquem com Deus.